Vamos receber o príncipe Wilson, engrandecendo e adorando o Senhor Deus com nosso aplauso, nossa glorificação. Ele é digno de todo louvor e toda honra. Aleluia. Aleluia. Grande é o nosso Senhor. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Gente, nós vamos meditar hoje em Êxodo 3, tá? Finalzinho de Êxodo 2 e Êxodo 3. Antes de entrar na mensagem, eu quero fazer uns agradecimentos a Deus. Agradecer a Deus pela vida do pastor Zequinha, pastor José, o pai da Raquel. Eu coloquei no grupo pedindo oração. Ele passou por uma incisão cirúrgica e, graças a Deus, a operação era séria, mas graças a Deus ele está em casa já. Hoje eu mandei mensagem para a irmã Mara perguntando, sempre que eu posso eu mando perguntando. Ela disse que ele está bem, está se recuperando, graças a Deus. Quero também pedir oração pelo meu sogro e quero agradecer a Deus também. Meu sogro já está em casa. Me ajude em oração, sempre que lembrar, coloque meu sogro em oração. A pressão do meu sogro é traiçoeira. Ao mesmo tempo que está 14, 13, 14, ela vai para 19, 20, assim no estado. E tem como é que é o nome do negócio lá, que não tem sódio, né? E quase esse nível de sódio dele cai também muito rápido. E ele é guerreiro. Quando eu orei, não falei nada para a pastora, mas quando eu orei, eu falei: Deus, eu sei que ele está guerreando. Meu sogro é guerreiro, sabe? Meu sogro é muito forte, muito lutador. E eu gosto muito do meu sogro. Se eu tivesse um pai, você não teve pai? Não. Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha poucos anos de vida. Meu pai foi meu padrasto, que foi a referência de homem. Meu avô foi a referência de homem e um homem muito trabalhador. Louco a escravidão do meu avô. Mas se eu tivesse um pai, se eu pudesse escolher a figura de um pai, eu escolhi o meu sogro como um pai. Então, eu peço muito a Deus pela vida dele, que eu acredito que ele ainda tem alguns anos de vida aí com a gente. Amém? Nós oramos, eu sei que ela orou bastante, e graças a Deus ele está em casa já. Eu quero pedir para a pastora e para a Gabi, é santidade, qual é o nome daquela música que vocês cantam aqui? É santificação, fidelidade, tá? Então mas pode ser. Eu fui convidado, estou feliz, para fazer uma palestra para jovens. Eu sou apaixonado por jovens, eu gosto muito de jovem e adolescente. Só que é uma palestra. Eu perguntei para a Priscila, que é a irmã de Elias, família abençoada, e ela falou: olha, pode ser palestra. Eu queria que fosse palestra. Ela falou: amém. Mas só que lá eles não têm projetor. Aí eu falei: puxa vida, meu Deus, agora eu preparei o slide, preparei só 10 slides, tá? Não exagerei, preparei só 10 slides, com a abertura 11, mais a finalização que não está escrito nada, 11 slides. E eu preparei assim, ficou bonitinho, modéstia à parte, ficou bonitinho. Eu falei: puxa vida, eu não acredito. E sem slide, palestra sem slide fica muito chata. Porque pregação é uma coisa, palestra é outra. Como é que eu vou fazer? Aí, eu cheguei no estabelecimento, eu não quero falar qual é o estabelecimento que está sendo gravado. Eu cheguei no estabelecimento e peguei, estava conversando, falei: ô fulano, você não tem um slide para me emprestar? A fulano falou: pô, Wilson, eu não tenho não. Aí eu cheguei para uma outra pessoa: fulano, você não tem um projetor para me emprestar? Aí ela ficou pensando, ela está pensando. Aí ele falou para mim: Wilson, por não, você já tem. Aí a pessoa responsável por esse estabelecimento
por essa empresa, chegou e falou: você quer o projetor para quê? Eu falei: aqui eu vou fazer uma palestra. Ela falou: então faz o seguinte, sexta-feira você me faz um requerimento por escrito e sexta-feira eu te empresto para você trazer na segunda. Amém? Eu não fiquei nada feliz. Porque é a resposta de oração. Eu falei: Deus, eu vou fazer sua obra assim. Eu preciso desse projetor para fazer sua obra. Eu pedi no grupo das escolas e das escolas ninguém me respondeu. E aí hoje, como não, eu já tenho, eu abri a boca e Deus encheu. E graças a Deus, já o projetor já está. Sexta-feira eu pego o projetor e sábado nós vamos fazer essa palestra e vai ser bem em nome de Jesus. Amém? Deus é fiel. Deus é fiel. Glória a Deus. Abre sua Bíblia, por favor, em Êxodo, já falei, né? Êxodo 3. Glória a Deus. Deixa eu abrir a Bíblia, porque tem uns haters de plantão que dizem que não se abre Bíblia mais na igreja. Haters são os críticos da internet, gente. Eu também sei essas coisas. Quer ver? Olha só o que está escrito no final do capítulo 2, aí no versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. Olha só. E aconteceu depois de muito desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu Deus. Capítulo 3, versículo 1. E apacentava Abraão o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, ao Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira teu sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus desatores, porque conhecia as suas coisas. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma boa terra e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, do amorreu e do ferezeu, e do heveu e do jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios nos oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal, de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Até aqui, amém? Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por mais esse momento, meu Deus, pela possibilidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, Pai.
refletindo, Deus, estudando, meditando sobre a tua palavra. Oh Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco, meu Deus, fala em nossa casa. Oh Senhor Deus, que possamos a cada dia ter uma revelação maior de Ti, Pai. Que possamos crescer na comunhão contigo, meu Deus, meu Pai, na intimidade contigo. Em nome de Jesus, fala para a tua igreja. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas para a gente. Glória a Deus. É interessante que Moisés passou 40 anos no deserto sendo treinado por Deus. E um dia, os grandes pregadores falam que no de repente de Deus, eu já ouvi muito isso, no de repente. E um dia, num dia inesperado, num momento inesperado, uma hora inesperada, o Senhor se revela a ele de uma maneira inesperada. Uma coisa que me chama a atenção nisso que nós vemos aqui, e a gente vem meditando uma série de pregações, que nós vamos falar especificamente sobre as 10 pragas jogadas por Deus no Egito. Mas estamos fazendo esse momento de introdução. E uma coisa que me chama a atenção é que Moisés não conhecia Deus, gente. É a primeira vez que Moisés vai ouvir a voz de Deus. E muito legal, estou lendo aqui, puxa vida. Ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez. E ele já reconheceu que era a voz de Deus. E tem muito crente que está há 200 anos na igreja, Deus falando, ele não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus está falando e ele não consegue, ele se torna surdo para a voz de Deus. Moisés nunca tinha ouvido falar, mas na primeira vez, ele ouviu a voz de Deus e falou: fala com o teu servo. Eu tenho uma jovem que me fez uma pergunta no WhatsApp, ela é uma bênção, ela me faz bastante perguntas no WhatsApp, e eu fico feliz, porque eu gosto de responder perguntas. Quando eu não sei, eu vou pesquisar e me faz crescer. E eu falei para ela algo que eu aprendi também com o Luciano Subirá. Estou falando do Luciano direto aqui, porque eu ouço e aprendo. E ele fala algo sobre testemunho interior, que nós conhecemos. Todos nós conhecemos, nós que estamos no Evangelho já há algum tempo, nós conhecemos sobre o testemunho interior. O que é o testemunho interior? O testemunho interior é quando o Espírito Santo fala aqui dentro. Amém? Amém. Testemunho interior é quando o Espírito Santo fala dentro de nós. E ele fala conosco. Ele fala dentro de nós. Mas nós precisamos estar atentos para ouvir, sensíveis. Se você não tem isso, eu tenho orado muito, falando: Deus, me torna sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Ele quer falar comigo. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer falar com a gente. Mas a gente tem muitas vozes. Essa já é minha, né, Luciano? Tem muitas vozes falando com a gente. O nosso dia a dia é cheio de vozes falando conosco. São vozes falando no nosso ouvido, em casa, nossos parentes, nossa parentela. São vozes falando no nosso ouvido, no nosso serviço, na nossa escola. E são vozes falando dentro da gente, da dívida que temos que pagar, dos problemas dentro de casa, das adversidades, daquilo que a gente ainda tem que fazer o ano que vem. Meu Deus, o ano que vem! E é um monte de vozes falando, e a gente acaba não conseguindo ouvir o testemunho interior, a voz do Espírito Santo falando com a gente. Se você puder, eu não tenho inveja de ninguém. Quando você tiver tempo, coloque lá no YouTube, Luciano Subirá. O cara é muito bom. E a gente precisa ouvir. Pessoal, o Evangelho está cheio de... Tem muita gente ruim hoje. Tem muita gente ruim. E nós somos influenciados pelas pessoas que a gente ouve. Não é isso? Então a gente tem que ouvir pessoas boas que nos fazem crescer. Tá? E esse daí é um que é muito bom. Eu gosto muito dele. Bom, agora vamos aqui para o texto. Versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Acabei de falar do meu sogro, né, que é uma bênção, que eu gostaria que fosse meu pai, né? Mas eu estou falando de sogro aqui de novo. Sacerdote em Midian. Então Jetro era o sacerdote em Midian.
e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Olha só que versículo rico. É lógico que eu estudo antes de pregar. E esse início desse versículo aqui, um pastor me chamou a atenção para algo muito interessante. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Moisés fugiu do Egito, nós falamos sobre isso quarta-feira. Fugiu do Egito, porque ele matou um homem no Egito, e Faraó queria matá-lo. E ele fugiu para o deserto, caminhou muito. Se você ver no mapa, ele caminhou muito do Egito até Midian. É uma caminhada enorme, muito extensa. Nós vamos ver isso, se eu lembrar, nós vamos ver isso sábado no estudo bíblico. Aliás, sábado que vem estudo bíblico. Quando ele chega em Midian, ele é recebido por Jetro, que lá aparece como Reuel. Ele é recebido por Reuel e casa com uma das filhas de Reuel, Zípora. E aí ele começa a trabalhar para Reuel, trabalhar para Jetro. E ele começa a cuidar do rebanho de Jetro. Onde? No deserto. Por que isso? Não parece, gente. Mas Deus já estava trabalhando na vida de Moisés. Ele não sabia. E conosco é assim também. Deus está trabalhando em nossa vida e a gente não sabe. Olha só. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Deus estava preparando Moisés para que no futuro ele cuidasse do rebanho de Deus no meio do deserto. Você entendeu? Através de Moisés, Deus iria tirar o povo dele do Egito e ia levar esse povo para esse deserto. E Moisés ia cuidar do povo, o rebanho de Deus, no deserto. Moisés aprendeu a cuidar do rebanho dos outros, para que no futuro ele cuidasse do rebanho de Deus. Moisés aprendeu a cuidar do povo, do rebanho no deserto, conhecendo todos os caminhos do deserto, passando por todas as privações que o deserto propõe, passando todas as adversidades que é o processo na vida do crente, passando todas as lutas que o deserto propõe para nós, passando por todas as lágrimas, noites sem dormir no deserto, para que no futuro ele pudesse apacentar o povo para passar pelo rei. Paulo fala isso. Paulo fala que as tribulações, que as consolações que nós somos consolados, é para que no futuro nós possamos consolar a outros na mesma tribulação que nós tivemos passado. Então, Deus preparou Moisés no deserto, para que ele conduzisse o povo de Deus no deserto. A aplicação: nós passamos pela luta, nós passamos pelo deserto, porque Deus tem uma grande obra para fazer na nossa vida nesse mesmo deserto, e Deus vai te usar poderosamente nesse mesmo deserto que você está passando. Aleluia! Parece que Deus nos abandonou no deserto. Deus ainda não tinha se revelado para Moisés, gente. Mas Deus já estava trabalhando na vida de Moisés. Amém? O deserto, o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe. Não se sabe por que Moisés foi até esse monte, humanamente falando. Eu acredito, sou pentecostal, eu acredito que ele foi para esse monte dirigido por Deus. Esse monte, nesse versículo, não era conhecido como monte de Deus. Era um monte qualquer. Aí quando você assiste filme, Príncipe do Egito, essas coisas, parece que tem uma cena que, já faz muitos anos que eu assisti, que uma ovelha se perde, Moisés sai caçando, que ele foi parar aleatoriamente desse. Ninguém sabe por que ele foi, mas espiritualmente falando, a gente sabe que Deus o guiou até ali, porque Deus conduz o seu servo no deserto. Amém? O monte de Deus, a Horebe. Esse monte Horebe, que a gente canta no corinho, é um lugar que os estudiosos falam que é uma região que tem uma cadeia de várias montanhas, vários montes. Alguns falam que esse monte Horebe
é o mesmo que o Monte Sinai, que a gente vê na Bíblia também. Já outros estudiosos falam que tem o Monte Horebe e o Monte Sinai. Tá? Eu fico com a interpretação de que o Monte Horebe é o mesmo do Monte Sinai, que a gente vai ver vários acontecimentos sobrenaturais nesse Monte Horebe ou no Monte Sinai. Inclusive na vida de Moisés, que é onde Deus vai entregar os 10 mandamentos e tal, mas o primeiro ato sobrenatural que acontece é aqui no Monte Horebe. Deus conduz Moisés até o Monte Horebe. Uma coisa que eu fiz os apontamentos aqui é que, primeiro, Deus não avisa quando vai se manifestar. É por isso que a gente tem que estar orando sempre, tem que estar atento sempre. Gente, quando a gente menos espera, Deus se revela de uma maneira sobrenatural. De repente você pode estar orando no seu quarto, no seu banheiro, ou no seu serviço, ou até tem um corinho que fala de um crente que foi batizado com o Espírito Santo no ônibus. E aí ele começou a falar em línguas no ônibus, aí chamaram a polícia para ele. E aí quando veio a polícia, que o policial era crente também, e o policial começou a falar em línguas com o crente. Esse corinho é muito legal. E é assim, gente. Deus, a gente está atento, porque de repente Deus vai se manifestar na sua vida. Quando você menos esperar, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Amém? Moisés ficou por 40 anos trabalhando naquele mesmo deserto sem ouvir a voz de Deus uma vez sequer. Olha isso. Gente, foram 40 anos trabalhando, 40 anos apacentando ovelha. E você está preocupado. E você está reclamando porque 17 anos, Deus. Ainda não está cortando pecado. Porque eu estava mesmo soltando. Amém. Eu não poupo ninguém. Eu não poupo ninguém, nem eu. Tá? Que Deus dizer, mas Deus, 17 anos, estou indo para 18. Meu filho, o Moisés ficou 40 anos no deserto sem ouvir a voz de Deus. 40 anos apacentando algumas ovelhas de Jetro. Mas tem uma coisa, depois de 40 anos, Deus colocou Moisés para liderar 3 milhões de pessoas. Olha só que tremendo, gente. Do rebanho pequenininho, 40 anos, Deus entrega 3. Fala, Moisés, agora cuida. Você não queria um grande rebanho? Agora cuida. Quando você menos esperar, Deus te tira daqui de baixo e coloca lá em cima. Salmo 113, versículo 7. Oh, aleluia. Fica atento. Fica atento. Deus se revela a Moisés na rotina do Horebe. Eu vejo tanta gente falando mal da rotina. As pessoas... Eu fico doente com o pessoal falando mal. Rotina faz parte da nossa vida. Há 17 anos a gente veio para a igreja aqui, sem contar outra, toda quarta-feira. 17 anos, toda quarta-feira. Sem perder uma quarta-feira. Pensa bem, são 17 anos toda quarta-feira. Eu e ela. E agora só não tem a Aninha, porque a Aninha está trabalhando, mas a Aninha direto. Tinha muito que só tinha eu, a Aninha, ela e a irmã de Marinês. 17 anos. Pensa se isso não é rotina. A rotina só é ruim quando você não tem prazer no que você está fazendo. Ai, meu casamento não vai cair na rotina. Gente, fala sério. Você vai, primeiro que nós temos que trabalhar, ralar. Você não vai poder ficar viajando direto, indo para o shopping, quem entra no shopping direto. Você não vai poder ficar indo para o cinema direto. Vai ter rotina sim. Mas quando você ama a tua esposa, você ama teu marido, você ama teus filhos, gente, é uma rotina gostosa. Você sai do serviço, você vai para casa. Eu lembro quando os meninos eram pequenininhos, que eu chegava em casa, eles na janela, e eu parava o carro e o papai chegou, o papai chegou. Gente, pensa que rotina gostosa. Aí o pessoal, que rotina. Desculpa. Mas é na rotina do dia a dia, na batalha do dia a dia, no corre-corre do dia a dia.
que Moisés estava ali, e no meio dessa rotina é que Deus se revelou para Moisés. Não fique entediado, entediada. Deus se manifesta também no meio da rotina, amém? Amém. Eu não sei vocês, mas eu não aguentaria ser um pregador itinerante. Você imagina você passar a semana toda, o mês todo, o ano todo, viajando, pregando de igreja em igreja? Eu não aguentaria. Eu não aguentaria, sinceramente. Eu gosto de viajar, mas eu gosto mais quando eu volto para casa. Versículo 2: E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Esse é um dos versículos mais comentados e mais discutidos. E olhou, e eis que a sarça ardia, e a sarça não se consumia. Deus aparece em meio a uma sarça. O que é uma sarça? Um simples arbusto espinhoso. Tem várias interpretações sobre o que é a sarça. Alguns falam que a sarça simboliza Israel, que estava no meio do fogo, que é a tribulação, mas que aquele fogo não iria destruir Israel. Outros falam que a sarça simboliza a igreja, que está no meio do fogo no mundo, mas o fogo não vai destruir a igreja. Eu preferi, entre várias, eu coloquei essa aqui. A sarça é um arbusto simples e espinhoso, simboliza o homem, o ser humano. Diante de Deus, o ser humano é um arbusto simples, espinhoso, insignificante, que se vier qualquer foguinho consome. Simples e frágil. Já o fogo é o fogo de Deus. O fogo de Deus fala sobre o fogo de Deus é um fogo consumidor. Isso aí em Hebreus 12, 29. O fogo de Deus é um fogo consumidor. Então Deus é fogo. Tem um corinho que fala Deus de fogo, Deus de fogo. Você vai ver Deus se manifestando através do fogo várias vezes na Bíblia. Várias vezes. Tem um versículo, 2 versículos. Eu não passei para Ruth, mas está em Levítico. Eu queria ler com vocês. Esse relógio para aí, por favor, em nome de Jesus. Já está. Meu Deus, já está na hora de eu entregar o microfone quase. Tem que entregar para mim mesmo, mas não tem que entregar. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, em Levítico, capítulo 9, versículo 24. O fogo, veja bem, a sarça simboliza o homem, amém, gente? Amém. A sarça, homem que eu digo é genérico, tanto homem quanto mulher. O fogo, Deus se manifestou como fogo na sarça. Isso quer dizer o quê? Que o fogo de Deus arde no homem. Um dos símbolos do Espírito Santo é fogo, e o Espírito Santo arde em nós. Quem acende o fogo, olha só, versículo 24: porque o fogo saiu de diante do Senhor. É aí que eu quero chegar. Quem acende o fogo no altar é Deus. Eu tenho uma mensagem desse texto aqui. Quem acende o fogo é Deus. O fogo que não é aceso por Deus é chamado de fogo estranho. Nadab e Abiú morreu por causa disso. Todo crente tem que ser cheio do fogo, mas quem acende o fogo é Deus. Amém? Amém. E esse fogo que Deus acende no crente, aí o Ruth, coloca aí ainda em Levítico, capítulo 6, versículo 13, por favor. Olha o que está escrito aí no versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Isso é tema de congresso. Deus acende o fogo no crente, e o fogo de Deus no crente não pode apagar. Gente, o crente que realmente tem o fogo que Deus acendeu, não pode apagar. A chama tem que continuar ardendo. É por isso que eu não entendo o crente batizado do Espírito Santo, cheio de unção, cheio do poder hoje, aí amanhã já está parecendo geladeira. Se você é fogo de Deus, o fogo de Deus apaga. Aleluia. O fogo de Deus arde constantemente.
constantemente, constantemente, constantemente. Não diminui, não aumenta, é constante. Mas essa chama tem que continuar ardendo dentro de você. Aleluia. Aleluia. Deixa eu continuar aqui. Eu não queria continuar isso aqui, mas não dá. Êxodo 3, versículo 3 ao 5. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Para Moisés, uma sarça, gente, um arbusto pegar fogo no deserto é a coisa mais comum. 40 anos, você imagina quanto arbusto ele não viu queimando no deserto. Bicho, o que é um arbusto? É uma árvore com poucas folhas e bem sequinha. Quantas dessas árvores ele não viu queimando? E queima rápido. É fogo estranho, né? Queima rápido. Ai, gente. Deus, não estou julgando. Mas ao longo dos anos a gente viu muito fogo de arbusto queimando livro, queimando fogo estranho, fogo que não é de Deus. Paciente, gente. O fogo de Deus é constante. Amém? O fogo de Deus é constante. Quem tem o fogo de Deus não para, gente. Guarda isso. Quem tem o fogo de Deus não para. Essa chama está ardendo no seu peito. Tem uma música que fala isso também, né? Tem uma chama queimando no seu peito. Ela não pode parar, ela não pode apagar, porque é a chama que Deus acendeu. Você está no deserto pegando fogo, é o fogo de Deus. No deserto, o fogo de Deus queima mais ainda. E no meio da luta, a chama vai queimar mais ainda, e você vai cantar: deixa queimar, deixa queimar. Amém? Amém. Olha só, Moisés, só que algo chama a atenção de Moisés. Por quê? Com certeza, Moisés olhou meio de relance. O texto dá essa impressão, essa interpretação. Moisés olhou assim, ó, meio de soslaio. Rabo de ouro, minha mãe diria. Moisés olhou meio de rabo de zóio, assim. E ele viu a chama queimando, mas era tão comum. Ele não deu atenção. Aí Moisés olhou de novo, a chama está queimando. Tem algo estranho. Olha o que está escrito: agora me virarei para lá. Quer dizer que ele está olhando de costas, não dá que ele tem olhando nunca. Então, para ele se virar, ele está olhando rabo de ouro. Agora vamos falar chique: visão periférica. Ele olhou e falou: esse fogo não apaga, tem algo estranho, tem algo diferente, é algo inusitado. Para falar difícil igual o grande pregador, eu vou virar e vou olhar. Aí Deus se manifesta, e olha que legal. E Deus bradou, olha só, e vendo Deus bradou do meio da sarça. A sarça, lembra? A sarça simboliza o homem, a simplicidade, a humildade. Deus bradou do meio da sarça, de dentro da sarça, do meio do fogo. Deus, gente, Deus tem a multiforme sabedoria de Deus. Deus pode falar no vento, Deus pode falar na brisa, Deus pode falar na tempestade, e Deus aqui fala no meio do fogo. Eu não sei como Deus vai falar com você, mas Ele vai falar com você. Eu não sei em qual momento Ele vai falar, mas Ele vai falar com você. Amém? Amém. Aleluia. E disse Moisés, disse Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. Essa é a resposta. Foi a mesma coisa que Isaías fez lá em Isaías 6. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando Deus chamar, não precisa falar muita coisa. Foi a mesma coisa que Eli orientou Samuel a responder: fala que o teu servo ouve. Quando Deus falar, não deu a de matraca com Deus, porque Deus fala pouco. Deus fala pouco, mas quando Deus fala, todo mundo se cala. Porque quando Ele fala, é hora de ouvir a voz dele. Aleluia. Aleluia. Versículo 5. E disse:
não te chegues para cá. Tira a sandália aqui, a minha tradução está sapato, aqui também, mas a tradução que a gente tem, né, é sandália. É porque, gente, sapato, o pessoal traduz as coisas de um jeito estranho, né? Mesmo tendo várias versões, mas sapato, você imagina o cara lá com um Vulcabras no deserto. 775, lembra do 775? Não, Vulcabras? Olha, você conhece, né? 775, eu não conheço, não me deixa sozinho não. Imagina ele com 775 da Vulcabras no deserto, não dá. Tá? Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Por que tirar a sandália? Tem várias interpretações também. Tá? Tem alguns que falam que Deus mandou Moisés tirar, essa eu ouvi, eu dei risada. Que Deus mandou Moisés tirar a sandália, porque a sandália de Moisés tinha os símbolos do Egito. Gente, fazia 40 anos que Moisés tinha saído do Egito. Que sandália é essa que dura 40 anos no deserto? Não tem lógica, gente, não tem lógica. Tá? A interpretação que eu concordo é que ainda hoje, mas na antiguidade, entrar em lugar santo sem a sandália era sinal de reverência. Ainda hoje tem muitos lugares sagrados que eles orientam a tirar a sandália, tirar o sapato, Tem pregador, a Helenice era uma delas, eu não sei se ela faz isso ainda, que ela só pregava sem sapato. Não sei se era porque ela era muito grande, mas às vezes ela estava com uma sandália sem salto e ela pregava sem sapato. Hoje é bispo Helenice, na época missionária Helenice. Então, tirar a sandália é um sinal de reverência, amém, gente? Amém. E é essa a interpretação que eu concordo. Por quê? Porque o lugar que você está pisando é terra santa. O que é terra santa, gente? Terra santa é todo lugar onde Deus se manifesta. Amém? Amém. Ali era santo porque Deus estava se manifestando ali. É por isso que a Bíblia nos ensina a entrar na casa do Senhor com reverência. Tem crente hoje, e eu não estou falando daqui, estou falando no geral, que não dobra o joelho mais na casa do Senhor. Tem crente que entra na igreja de qualquer jeito. Eu não estou falando de novo convertido, não. Eu estou falando de pessoas que estão, elas entram, não estou falando de usos e costumes, gente. Mas na presença do Senhor não se entra de qualquer jeito. Onde Deus está é lugar santo, é lugar sagrado. Você vai no STF, você não entra de qualquer jeito no STF. E lá tem 12 seres humanos. Eu falo 12 homens e mulheres, só tem 2 mulheres e uma está saindo hoje. Se uma pessoa tenta entrar de qualquer jeito no STF para você ver. Ah, mas Deus, gente, Deus, é Deus. Não. Onde Deus está é santo, é sagrado, não pode ser de qualquer jeito. Amém? Amém. Eu nunca fiz e nunca preguei de bermuda. Eu vejo hoje os neopastores pregando de bermuda. O cara subindo de bermuda, aquele sapato sem essa parte de trás aqui, e tudo largado, gente, os outros. Reverência. Mas enfim, eu sou antiquado. Mas eu ainda fico com isso aqui. Moisés, tira a sandália. Onde você está pisando é terra santa. Onde Deus está é lugar santo. Você é morada do Espírito Santo, é morada de Deus. Em Cristo você é santificado, você é santificada. Você não pode se tratar de qualquer jeito. Você não pode tratar do seu corpo, tratar da sua mente de qualquer jeito. Você é santificada, santificado em Cristo Jesus, porque Deus habita em você, crente. Aleluia. Versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu. Olha isso, gente. Por que você prega, nos ensina isso?
Porque temeu olhar para Deus. Sabe o que é isso? É um temor de respeito, de reverência. Só que tem uma coisa que eu acho lindo. Quando você tem as primeiras experiências com Deus, você tem medo de olhar para Deus. Mas quando você começa a caminhar com Deus, olha o que vai acontecer lá em Êxodo 33. Moisés pega e fala: Senhor, eu te peço que me mostre a tua glória, lembra? Eu te peço, ou seja, Moisés que temeu olhar para Deus, agora está pedindo: Senhor, me mostra a tua face. Aleluia! Você passa a ter sede de Deus, você quer conhecer mais a Deus, você quer que Deus se revele mais para você. Aleluia! É isso que Deus quer de nós, que nós temos sede de conhecer, de ter a presença dele em nossa vida. Oh, aleluia! Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia! Versículo 7. Estou encerrando. E disse o Senhor: tenho visto, Deus vê, atentamente a aflição do meu povo. Lembra que nós lemos lá no versículo, capítulo 2, versículo 22 ao 24, que o povo começou a clamar para Deus, que o povo começou a chorar para Deus, e o clamor do povo subiu até Deus. Olha aqui a resposta da oração. Gente, olha que lindo isso. O povo começou a orar lá, você pode ver, nós lemos isso, no capítulo 2, versículo 22 ao 24, o povo começou a clamar, o povo começou a chorar. Enquanto o povo chorava lá no Egito, Deus estava preparando o libertador no deserto. Oh, aleluia! O povo estava comendo, eles não sabiam, eles não sabem, Deus está trabalhando, a gente nem percebe. Eles não sabiam, eles estavam orando, eles estavam clamando, e eles não sabiam. Olha o que Deus fala aqui, ó: porque eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. O povo estava sofrendo lá embaixo, e Deus estava vendo lá em cima e preparando o escape no deserto. Aleluia! Que está no Egito, tenho ouvido, olha, ouvido o seu clamor, porque conhecia as suas dores. O Deus nos ouve, o Deus conhece, Ele não nos deixa só, Ele conhece nossas lutas, angústias, tristezas e dores. Aleluia! Oh, aleluia! Versículo 9 ao 12, para encerrar. Olha isso: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, porque eu te enviarei, aleluia, eu te enviarei ao Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eu acho lindo isso, porque normalmente quando Deus escolhe, a pessoa não quer, se acha pequeno. Eu tenho medo de crente que se acha grande, que acha que eu tenho que ser, que eu sou, que eu, gente, nós não somos nada. Quem é Ele. Os homens e mulheres de Deus são pessoas humildes. Deus não se agrada de pessoas que acham que são, porque quem é Ele. Você pode ver, Moisés fala: quem sou eu? É a mesma coisa que Jeremias vai falar lá no capítulo 1. Eu não passo de uma criança. É a mesma coisa que Deus vai falar para Gideão. Lembra de Gideão? Gideão: eu sou o menor, da menor tribo, da menor família. Deus se agrada dos simples e usa os simples. Olha como Deus, gente, Moisés é conhecido até hoje como libertador de Israel. Deus engrandeceu Moisés. Mas quando a coisa, eu fico incomodado com um crente que acha que é melhor que o outro. Eu prego mais que o outro, eu canto mais que o outro, eu oro mais que o outro, eu isso, mas Deus está olhando lá embaixo e falando: eu tenho nojo de você, porque eu me agrado do simples, eu me agrado do humilde. Na casa do Senhor não existe pastor melhor do que obreiro.
igreja, o obreiro não é ungido, o obreiro é o que faz. Aprende isso, gente. Tem um monte de gente ungida que não merece o título da unção que ela tem, porque ela não faz. Quando você recebe o óleo, vem sobre você uma cobrança. Eu recebi o óleo de pastor. Não é para eu ser chamado de pastor, mas é para eu pastorear. Deus me deu o dom de falar. Não é para eu ficar. E Deus me preparou antes do ano na escola. Eu fui forjado na escola para falar no altar. A Gabi foi forjada na igreja e na escola para ser obreira e para ser pastora. Que ela já era pastorinha na escola quando era minha aluna. E de todos que eu conheci, ela foi a única que já naquela época já estava sendo preparada por Deus para o que Deus tem muito grande na vida dela ainda, se Jesus não voltar. Na obra do Senhor não existe maior, o maior é Deus. Que esse sentimento de Moisés, essa humildade de Moisés, não o medo, mas essa humildade de Moisés, que ela esteja em nosso coração. Amém, gente? Não deixa a humildade, gente, não deixa a humildade sair do seu coração. Não deixe, porque grande é Deus. E se você olhar para o lado, tem gente, eu olho e vejo, tem gente que prega muito melhor que a gente que canta muito melhor que a gente que toca muito melhor que a gente que ora muito mais que a gente. Então, nós somos movidos pela graça. É pela graça. Amém, gente? Versículo 12. E disse: certamente eu serei contigo. A resposta: Moisés, você se sente pequeno. Você diz: quem sou eu? Eu não tenho força, eu não tenho capacidade. Mas não é da tua força, não é da tua capacidade. Eu serei contigo. É no meu poder que você vai fazer. É para que o nome do Senhor seja engrandecido. Deus procura homens e mulheres dependentes dele, gente, totalmente dependentes dele, para que o nome dele cresça. João falou isso. Convém que ele cresça e eu diminua. Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei. Escuta isso, que é aqui que eu vou encerrar. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quando Deus liberta para que sejamos servos dele. Tem um monte de crente falando: eu sou livre para fazer o que eu quiser. Deus não liberta a gente para ser livre para fazer o que quiser. Deus liberta para que a gente seja servo dele. Amém? E olha que legal, para que vocês venham me servir neste monte. Hoje, onde é que nós servimos a Deus? Na casa dele, no nosso serviço, na nossa casa, em todos os lugares. Porque onde você pisar, a palavra do Senhor vai encerrar para você. Onde você pisar, Deus disse para Josué: é terra santa. Lembra? Santo é onde? É onde Deus está. Não é isso? E Ele mora em quem? Em você. Onde você mora, onde você pisa, é terra santa, santificado pelo Deus que habita em você. Amém? Glória a Deus. Quero encerrar. O Espírito Santo me falava hoje, através de uma situação, e eu lembrei da Andresa. Eu estava conversando com uma professora que foi minha aluna. Você conhece a Jéssica? Professora de inglês? Ela é da igreja católica e ela é mais crente do que muito crente. E Deus usava ela para falar algo que eu achei muito interessante, que depois eu vou falar com mais propriedade. Mas o que veio ao meu coração é: quando nós passamos por situações adversas, nós precisamos com a nossa vida entregue na mão de Deus. As situações adversas que a gente passa é para que a gente se achegue mais a Deus. A luta que a gente passa é para que a gente se aproxime mais de Deus. É Deus nos chamando: vem para mim, se aproxima de mim, se aproxima de mim, eu lembrei de você. Porque você está respondendo o chamado. Você está respondendo o chamado. Tá? E é muito interessante. Ela falou um monte de coisa que eu me lembrei totalmente de você. Tá? Ela falou da Santa Rita de Cássia, que eles creem muito, que ela foi casada durante 18 anos com um marido
que deu muito sofrimento para ela. Mas durante esses 18 anos, o que ela mais fez foi se aproximar de Deus, se aproximar de Deus, se aproximar de Deus. Quando o marido dela morreu, o sogro dela pegou e falou assim, ela teve 2 filhos, o sogro pegou e falou assim: vocês vão vingar a morte do pai de vocês. E ela entrou no confronto com o pai, com o sogro, falando: não, meu filho não. Ela é católica, fervorosa, e os católicos têm princípios morais igual nós, vocês sabem disso, né? Eles têm a adoração que diverge da nossa, mas os princípios morais são os mesmos. E ela falou: não, meus filhos não vão ser assassinos, meu filho. Aí ela pegou e eles falam, rezou, né? A gente falou, ela orou e falou: Deus, se os meus filhos forem virar assassinos, eu prefiro que o Senhor recolha. Os 2 filhos dela pegaram uma praga, acho que lepra, um negócio assim, e morreram os 2. Ela entendeu, eles estavam com o coração endurecido e que iam virar assassinos, por isso Deus recolheu, respondendo a oração dela. Mas o que eu acho mais interessante, isso eu ouvi tudo isso hoje, tá? A Jéssica, uma vez, a Jéssica começa a falar e você fica ouvindo. O que eu achei interessante é que ela lutou por esse marido durante 18 anos. E no final da vida dele, ele se converteu. Foram 18 anos rezando, segundo a fala deles. E 18 anos orando, segundo a nossa fala. Ela não parou de orar durante esses 18 anos, pelo contrário, ela se aproximou mais de Deus. Você entendeu? Bicho, eu não estou a fim de orar 18 anos, não estou falando de orar 18 anos. Eu estou falando que Deus te coloca no deserto, para que você se aproxime mais dele. E não como muitos que se afastam. E eu pensei, não falei com você para ela, mas eu pensei na hora do ensinamento. É lindo como a Andressa está cada vez mais se aproximando de Deus. Você está respondendo ao chamado. Isso é muito legal. E Deus vai te usar para influenciar o deixar de falar isso. Você não vai se fazer. Vamos orar. Tem um monte de gente que está te observando. É sério. Tem um monte de gente que está te observando. Deus está pregando através de você. Pessoas estão olhando para você e estão. Eu quero ver até onde ela vai aguentar. Eu quero ver logo que ela vai parar e ser fogo de palha. Tem um monte de gente que está pensando nisso. Mas eu creio em nome de Jesus que é o fogo da sarça, o fogo ardente, o fogo que arde continuamente, o fogo que não vai se apagar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelo contrário, vai pegar em outras pessoas, vai pegar outras pessoas. Deixa queimar em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Na vida, porta do meu
presença do Senhor nesse lugar. Eu sinto a unção de Deus nesse lugar muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. Para encerrar, eu quero dar o último testemunho. Ontem nós compramos, aliás, funcionou hoje inteiro. Ele pagou agora, né? Gente, esse projetor domingo, ele funcionou de forma intermitente. Ligava, apagava, ligava, apagava. Hoje ele durou o culto todo, graças a Deus. Eu comprei, já encomendei o projetor, custou R$ 2.999. Eu tentei fazer um Pix, mas não deu. Aí eu comprei no meu cartão em uma parcela que eu não sei como eu vou pagar, porque eu não tenho todo esse dinheiro, mas está comprado. E em nome de Jesus, o Neto, o Edson, vou dar um jeito semana que vem, se Deus quiser, semana que vem já chega, de tirar aquele projetor de tirar esse projetor e colocar um novo. E está chegando em nome de Jesus, amém, gente? Eu preciso de projetor, principalmente por estudo bíblico, porque eu não tenho, né? Estudo bíblico. Oi? Eu quero ver a postar esse negócio aí. Uma dúvida, né? Falando de projetor, o outro provavelmente vai ficar claro igual esse daí. Vocês já pensaram em colocar um fundo preto de cartolina? Aqui? Sim, só onde atinge o projetor. Então, nós vamos fazer o seguinte, é uma boa ideia. Nós vamos ver como é que ele vai funcionar. E aí, dependendo vamos testar, dependendo de como ele funcionar, ou a gente coloca uma tela também. Sabe? Tem uma tela. Então, mas a tela não é preta. A ideia dele é, se ficar muito claro, colocar um fundo preto. Para poder ficar mais. É boa ideia. Fica 22 mesmo com as luzes acesas. Eu tenho pensado isso aí. Porque aí parece mais, né? Fundo claro, fundo claro. Aí tem que pagar muito. Boa ideia. Vamos trabalhar isso aí. Vamos testar, eu não sei. Eu entrei no YouTube para pegar informações sobre aquela marca, tá? E tem outras igrejas que usam já. Já tem outras igrejas que usam. O rapaz até falou que foi aprovado em outras igrejas. Então vamos ver. Eu não comprei Epson porque a Epson não está dando manutenção. A Epson é boa, mas não está dando manutenção. E para não dar manutenção, a gente fica desse jeito aqui, não é bom. Amém, gente? Amém. Mas, se Deus quiser, semana que vem estaremos com um projetor novo aqui, em nome de Jesus. Domingo, ceia do Senhor, gente. Ceia do Senhor domingo. Em nome de Jesus. É isso? Amém. Senhor, em nome de Jesus, damos graça, Pai, por esse tempo na tua casa, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. E mesmo estando no deserto, sabemos que o Senhor está conosco, Pai. E que o Senhor se revela a nós no meio do deserto. Leva o seu povo. Deus essa semana abençoado, Pai. Que sábado estejamos aqui no estudo bíblico. E domingo, no grande culto de ceia do Senhor. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Estudo bíblico sábado às 18 horas. Que o amor de Jesus Cristo, a graça do Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós, desde agora e para sempre.